nosso ministro de louvor, falando a respeito de louvor. E nessa noite eu convidei o nosso irmão Eliseu. Pode vir, Eliseu, né? E eu creio que Deus tem algo especial pela vida. Glória a Deus, né? E hoje o tema então seria adoração. Tá bom? Boa noite a todos, graça e paz. Eu estava ali sentado dizendo, Senhor, obrigado pelo ambiente profético que já foi gerado aqui através do louvor. Obrigado, Alexandre, me abençoou muito, cara. Me abençoou muito. E num ambiente profético como esse, a gente pode lançar algumas sementes, que quando ela cair na terra, ela com certeza vai dar fruto. Então eu quero lançar algumas sementes no seu coração nessa noite. E como está o horário assim, essa hora você costuma estar ali tomando um cafezinho, uma bolacha, já se preparando para dormir. Não durma, não me deixe sozinho, tá bom? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. A partir do versículo número 1. Mateus capítulo 8, versículo número 1. A palavra diz assim: E descendo ele do monte, ele quem? Jesus, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a tua oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, muito obrigado, Pai. E essa minha oração é somente para te pedir que tu cumpras a palavra que está escrito em Zacarias capítulo 2, versículo 5. Que o Senhor ao redor do teu povo levanta uma muralha de fogo, e no meio dela manifesta a tua glória. Amém. Esse texto ele me chama muito a atenção porque é algo interessante. Jesus passou aqui no monte um tempo orando. Eu sou fã de orar no monte. Eu gosto muito de orar no monte. Já passei muitos meses orando no monte. A gente teve experiências maravilhosas. Mas esse texto fala não do que aconteceu no monte, mas esse texto fala de um leproso que se aproxima de Jesus depois que Jesus e a multidão descem do monte. Ora, e a Bíblia diz que ele se achegou e adorou. Mas espera aí, como é que ele adorou a Jesus se o Alexandre não estava lá com a equipe de louvor? Como é que ele adorou a Jesus se não estava todos os backings, se não tinha bateria, se não estava toda a banda pronta? Como que isso aconteceu? Então a gente já começa a mudar um pouquinho o conceito da nossa mente, dizer que adoração não é música, mas você usa a música para adorar a Jesus. Né? Muitas vezes nós estamos louvando ao Senhor com uma música mais agitada, e aí a gente fala assim: olha, vamos adorar a Jesus agora. Mas peraí, mas você já estava adorando a Jesus antes. Não é se a música é agitada ou se a música é de louvor que ela vai determinar se é adoração ou não. Então isso já começa a abrir um leque para mim e para você, que a música é um meio que eu utilizo para adorar. Eliseu, então o que é adoração? Eu vou dizer para você o que o Espírito Santo falou para mim.
Adoração é o reconhecimento de quem é Jesus, do que Ele é, do que Ele faz. Isso é adoração. É você reconhecer o poder e a grandeza daquele que está sentado sobre um alto e sublime trono, e as suas vestes cobrem todo o templo. Isso foi o que o Espírito falou para mim. E aqui Jesus vira para ele e fala assim: olha, eu quero. Ele adora a Jesus com uma frase. A frase que ele adora a Jesus é: se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus disse: eu quero, pronto, seja curado, agora. E ele ficou limpo. Isso abre para mim, isso me dá uma base para profetizar um sim de Jesus sobre a sua vida. Um sim de Jesus. Veja, aquele homem era leproso. O leproso ficava afastado da família, ficava afastado da sociedade, não poderia trabalhar. Imagine quantos anos esse homem não teve: Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, Páscoa, não podia celebrar no culto com as pessoas. Esse homem não podia enriquecer, ele não poderia exercer ministério, ele não poderia conquistar, ele não poderia fazer nada. Mas bastou um sim de Jesus na vida dele. Bastou um encontro com Jesus verdadeiro, e Jesus disse: sim, eu quero, seja limpo. Eu quero declarar o sim de Jesus sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre a sua vida pessoal, sobre o seu físico. Eu não sei se você entrou aqui essa noite com alguma doença, mas há um sim de Jesus. Ou seja, aonde Jesus aparece, há um sim. Então a enfermidade dá lugar para o sim de Jesus, a escassez dá lugar para o sim de Jesus, aquele que não tem relacionamento com a família dá lugar para o sim de Jesus. Por quê? Por um ato de adoração. E esse ato de adoração moveu simplesmente a graça. Esse ato de adoração move a graça em favor desse homem. Esse homem agora está habilitado a trabalhar, a voltar para casa, a constituir família. Ele está habilitado agora a pregar. Eu, olhando esse texto, entendo que Jesus aprova aquele homem e o libera com uma unção de conquista, para ele poder conquistar todas as coisas que até então ele não tinha, por causa de uma atitude de adoração. Uma atitude de adoração. Só que Jesus diz assim para ele: ó, vai lá, se apresenta ao sacerdote, entrega uma oferta de gratidão, prescrita, como Moisés havia falado. Capítulo 13 e capítulo 14 de Levítico, depois você lê em casa. A oferta do leproso está lá. Ou seja, Jesus fala para ele: você me reconheceu com a sua vida, você disse que eu tenho o poder, então agora me adore com alguma coisa. Não me adore só com as palavras, mas reconheça quem eu sou com alguma coisa. Essa noite eu queria falar para você da plenitude da adoração da igreja. Tem um texto que faz muitos meses que eu medito nele e não sabia por que meditava, e nesses dias, depois que o Vladimir me convidou, que eu fiquei muito honrado, porque eu costumo dizer que ministrar na aba é você ser um leão numa cova de Daniéis. Entenderam? Entenderam, né? Então é um mistério muito grande, é um manto muito grande. Vá para Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Eu quero dizer para você a plenitude da adoração da igreja. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Cada um dos 4 querubins tinha 6 asas,
e ao redor de seus corpos e por dentro estavam cheios de olhos, e não cessam de dizer em tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. E sempre que os querubins davam, preste atenção, glória, honra e ações de graças, aquele que estava sentado sobre o trono, aquele que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se ajoelhavam diante dele, diante daquele que estava sentado sobre o trono, e o adoravam, aquele que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por sua vontade existiram e foram criadas. Tem um outro texto que fala que o Senhor busca adoradores. Esse texto fala que os seres celestiais adoram aquele que está sobre o trono. Os adoradores conseguem mover o trono de Deus, porque a adoração ele já tem o tempo todo. Se ele já tem o tempo todo a adoração, ele está buscando a nossa atitude de adorador. Aqui, quem está adorando aquele que está sobre o trono são os seres celestiais, pastor Gerson. E eles só conseguem entregar, reconhecer a grandeza daquele que está sentado sobre o trono, dando glória, honra e ações de graças. No outro versículo, eles conseguem dar glória, honra e poder. Agora vá lá para Apocalipse capítulo 5, só vira a página, 5:11. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos querubins e dos anciãos, e a multidão dos anjos era de miríades, ou seja, de milhões e milhões, que clamavam com grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber 1, poder, 2, riqueza, 3, sabedoria, 4, fortaleza, 5, honra, 6, glória, 7, louvor. Se você tivesse entendido, você já tinha dado um glória a Deus. Os seres celestiais só conseguem render graças àquele que está no trono, com glória, honra e poder, só. Por que é que aqui nesse versículo eles conseguem entregar, reconhecer, oferecer glória, honra, poder, riqueza, sabedoria, louvor? Porque essa é a adoração da igreja, conquistada na cruz do Calvário, lavada e remida no sangue de Jesus. A plenitude da adoração não vem dos seres celestiais, mas a plenitude da adoração vem da igreja. Provém da igreja. Ou seja, a plenitude da adoração é responsabilidade e privilégio da igreja. Tem alguma igreja aqui? Então é você que faz isso. Não é a sua adoração que vai mover o trono, mas é a sua atitude de adorador que vai mover o trono. Mas Eliseu, aqui disse que tem só os anjos. Vai lá para Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 22. Mas tendes chegado ao Monte Sião. O Monte Sião está no terceiro céu, no lado norte, no lado mais alto do céu. E o trono do Senhor está sobre o Monte Sião. E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a miríade de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados.
Somos nós, a igreja, que estamos juntos com seres celestiais, rendendo graças ao Senhor. Deixa eu falar para você, anjo não sabe adorar a Deus. Quem sabe adorar a Deus é eu e você. Porque anjo é um ser limitado. Ele faz aquilo para que ele foi criado. Ele não consegue crescer, ele não consegue evoluir, ele não consegue diminuir, ele é um ser estático. Por mais que seja um ser espiritual, é um ser estático. Ele não consegue evoluir, mas eu e você conseguimos evoluir na nossa caminhada com Jesus. E quando nós vamos evoluindo, nós vamos devolvendo para Ele aquilo que nós recebemos: honra, riqueza, poder, sabedoria, louvor. Isso faz parte da nossa vida. E nós entregamos isso para Ele. Porque a plenitude da adoração está na igreja. A adoração, ela libera sobre nós a cura. A adoração nossa, aquele que está no trono, libera sobre a nossa vida a conquista. A nossa adoração para aquele que está no trono libera para nós vitórias, libera despojo de guerra. Eu vou dizer para você, eu não sei a luta que você tem passado, mas adore a Jesus, porque há um despojo dessa guerra para você. Ontem nós tivemos uma reunião abençoadíssima do nosso grupo de coordenação, pastor Gilberto. E aí eu comentando ali, falando assim: Gipe, Lucy, dá para pedir para sair? Ué, Eliseu, mas por quê? Eu falei, porque desde quando a gente começou o grupo, e um levante na vida de um, levante na vida do outro, levanta na vida do outro, o inimigo se levantando, e luta daqui, e luta de lá. E veio um texto no meu coração que eu quero me encaminhar para a conclusão desse pensamento com você. Que no momento de maior luta e aflição, o que nos dá vitória é a nossa atitude de adorador diante daquele que está sentado. Olha só, Isaías está indo para o templo, falando: chega, para mim chega, eu não quero mais, ser profeta é difícil. Nos primeiros 5 capítulos, Isaías só aponta o dedo: ai de ti, ai de ti, ai de ti nação, ai de ti beberrão, ai de ti que é viciado, ai de ti que é isso. Ele só aponta o dedo. E ele está indo para a igreja, ele está indo para o templo. E aí ele começa o capítulo 6 dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As suas vestes enchia todo o templo. O séquito, em algumas outras versões. Serafins voavam por sobre ele, com 2 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés. E com 2 voava. Diante de uma luta, ele queria entregar o seu cargo. Diante de uma adversidade, ele queria entregar a sua função profética, se é que eu posso usar essa expressão. E quando ele, no coração dele, decide fazer isso, ele consegue enxergar, no seu maior momento de decepção, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a Bíblia diz que as suas vestes cobriam o templo. Era a veste. Não era o Senhor, era a veste. A pontinha da veste. Você não entendeu? Eu vou falar para você de uma outra forma. Olha o tamanho do nosso Deus. Assentado sobre o Monte Sião, no lado norte, no 3º céu. Tem o 2º céu, onde estão as nossas bênçãos, Efésios 1:3. Que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ali também estão os demônios, ali estão as potestades, ali estão os dominadores, os tronos. E o 1º céu, esse céu que a gente vê, o céu atmosférico. Não era o Senhor que enchia o templo, era a veste. Olha o tamanho, passa do 3º céu, passa pelo 2º céu. Os demônios têm que abrir espaço, não é para
para a glória de Deus, não é para o próprio Deus. Os demônios têm que abrir espaço para a pontinha da veste, Gerson. A pontinha da veste. E aquela veste enche o templo onde Isaías está. Ou seja, ele não precisa fazer força para abençoar a minha e a sua vida. Ele não precisa fazer força para mudar a situação da nossa vida. E é essa noite que ele vai mudar algo na minha e na sua vida. Ah, Eliseu, é porque é você que está ministrando? Não, é porque nós estamos juntos. E quando nós estamos juntos, ele ordena a sua bênção. E quando nós clamamos, ele ouve. Vá para 2 Crônicas 20. Eu vou ler esse último texto com vocês para a gente terminar. 2 Crônicas 20, versículo 1. Livro das Crônicas de Israel. Segundo Crônicas, está ali. Versículo 1, eu vou ler alguns versículos espaçados, tá? E aconteceu, depois disso, que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e alguns dos meunitas com eles, vieram combater contra Josafá. Versículo 3, então Josafá temeu, e decidiu buscar ao Senhor Jeová, e proclamou um jejum em todo Judá. Fizemos jejum essa semana, né? Então se prepara. Aleluia. Versículo 6. Ó Senhor, Deus de nossos pais. Olha aqui, o reconhecimento. Olha como ele começa a oração dele. O reconhecimento de quem é Deus. Ó Senhor Jeová, Deus de nossos pais. Porventura não és tu Deus dos céus? Ele não começa a oração dele. Senhor, a luta está difícil, está complicado, o negócio não anda, o negócio está travado, o negócio está trancado. Não. Ele começa reconhecendo quem é aquele que fez todas as coisas. Não és tu que governas sobre todos os reinos da terra, cuja mão é poderosa e forte, e não há quem possa resistir? Reconhecimento, honra. Versículo 7. Não lançaste tu, ó Deus, diante do teu povo de Israel, os moradores dessa terra, e a deste para sempre a semente de Abraão teu amigo? E habitaram nela, versículo 8, e te edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, versículo 9, se nos sobrevier o mal, seja a espada, ou pela pestilência, ou pela fome, que nós nos congregaríamos diante desta casa e diante de ti, porque o teu nome está nessa casa, e clamaríamos a ti em nossa aflição, e tu nos escutarias e nos salvarias. Ele está dizendo assim, olha, nos foi permitido fazer uma casa, nos foi permitido construir uma igreja. E aí ele começa essa conversa, esse bate-papo com Deus, reconhecendo quem ele é. Mas ele diz assim, Senhor, quando eu estiver passando um momento de luta e aflição, sabe para onde é que eu vou? Eu vou para a tua casa. Eu vou para o grupo familiar. Eu vou para debaixo da cobertura do meu líder. Eu vou para debaixo da cobertura do meu pastor. Oh, aleluia. Eu vou estar debaixo de autoridade. Ele reconhecendo a obra de Deus, reconhecendo a casa, você reconhece as autoridades da casa. Versículo de número 10. E eis que agora os filhos de Amon e de Moabe, e da montanha de Seir, que significa os ásperos, por meio dos quais não permitisse que Israel passasse, quando saiu da terra do Egito, senão deles que se apartaram e não o destruíram. Em troca, vê para nos expulsar da tua possessão, que tu nos deste por herança. Ele passa 9 versículos reconhecendo, adorando quem é Deus, para depois pedir alguma coisa. A honra é uma porta, é um princípio que Deus usa para nos abençoar. E nós achamos que a honra é válida só para os homens. Se é um princípio que Deus criou, nós precisamos usar esse princípio também para com Deus. Aleluia. Honrando a Deus, reconhecendo quem é Ele. Aleluia, Jesus.
Versículo 12. Ó nosso Deus, não exercerás o teu juízo contra eles? Porquanto não temos força contra essa grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Gente, se isso não é adoração, eu não sei o que é isso. Se isso não é reconhecer que todo o poder está na mão de Deus e que Ele tem o controle e o domínio sobre a nossa vida, eu não sei o que é mais esse texto. O Senhor está nos levando nessa noite num caminho de vamos adorar ao Senhor. Nós adoradores vamos ter uma atitude de adoração, devolver a Ele aquilo que nós temos recebido. Versículo 14. Então veio sobre Jaziel, que significa Deus vê, filho de Zacarias, filho de Abenias, que significa filho do Senhor, filho de Jeiel, que significa Deus consola, filho de Matanias, que significa o dom do Senhor, levita, dos filhos de Asaf, e o Espírito do Senhor, Jeová, o tomou no meio da congregação. Deixa eu voltar com você um pouquinho. A Bíblia diz que Amon, os filhos de Amon, os de Moabe e os da montanha de Seir, 3 povos se levantam contra o rei Josafá. Nós acabamos de ler. Olha só esse versículo. A Bíblia diz que um homem, Jaziel, se levantou no meio da congregação. Um profeta, homem de Deus, se levanta no meio da congregação. E receba isso que eu vou dizer para você. A unção de 4 gerações se levantaram na vida desse homem e se manifestou na vida daquele homem. A unção de 4 gerações, pastor Jefferson. Deus vê, é uma manifestação. Filho de Deus é outra manifestação. Deus consola é outra manifestação. E mais o outro significado que é o dom do Senhor. 4 manifestações. 4 manifestações sobre um homem. Quantos povos se levantam contra Josafá? 3. O Senhor sempre está um passo à frente do nosso inimigo. Aleluia. Veja uma coisa interessante. Isso é só para você anotar. A igreja se move. Jesus comissionou a igreja para se mover através dos 5 ministérios, correto? 5 ministérios. 5. Em Joel, o nosso inimigo, ele é devorador, cortador, migrador e destruidor. Isso você já leu. Em João, ele é ladrão, salteador, estranho e mercenário. Ocorrem essas 4 manifestações ao longo do livro de João, se você ler. Em Efésios, ele é principado, potestade, hoste e domínio. Em Apocalipse, ele é diabo, Satanás, serpente e dragão. Ele só consegue se manifestar nas 4 áreas. Deus estabelece os 5 ministérios. Eles só conseguem se levantar em 3 reis. O Senhor pega 4 gerações de unção e manifesta da vida de um homem só. Meu irmão, não se desespera. Não se desespera diante da luta. Simplesmente reconheça quem Ele é. Reconheça quem é Ele. E eu achei algo tão interessante, pastor Gerson, que eu estava buscando algo dentro desse texto. O diabo, ele consegue levantar o falso apóstolo, o falso mestre e o falso profeta. Isso está na Bíblia. Mas o falso pastor e o falso evangelista ele não consegue. Ele não consegue pastorear. Ele não sabe pastorear. Ele não sabe evangelizar. Agora, lançar fundamentos apostólicos errados, ele tenta fazer isso, mas não consegue. Avançar profeticamente com falsas profecias, ele até tenta, mas não consegue. Ensinamentos errados, ele até tenta, mas ele não consegue. Ou seja, o nosso inimigo sempre está atrás de nós. Porque nós, aqueles que temos o Espírito Santo de Deus, a igreja lavada, remida, comprada, naquela cruz, por Jesus, aquela obra, nós sempre estamos um passo à frente. Nós sempre estamos um passo à frente. Ou melhor, Ele está debaixo dos nossos pés. Versículo 15.
e disse: escutai, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. Eu gosto muito dessa expressão, assim diz o Senhor. É uma expressão forte, é uma expressão imponente, é uma expressão poderosa. Assim diz o Senhor Jeová: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é vossa, senão do Senhor. Essa batalha não é sua. Essa luta não é sua. Os inimigos que se levantam contra nós, não se levantam contra nós, se levantam contra o nosso Deus. Versículo 17: nesta batalha não terei que pelejar. Parai, estai quietos e em pé, e vedes a salvação do Senhor Jeová para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos espanteis. Saí amanhã contra eles, porque o Senhor Jeová estará convosco. Eu imagino que Jaziel, ele deve ter feito um fervo, uma festa. Um homem tomado pela unção da revelação profética. Veja, a revelação aqui, ela é profética. Por que profética? Toda a revelação profética que vem contra a nossa vida, ela choca. Ela nos causa espanto. Porque a revelação profética, ela nunca vai estar na mesma dimensão do nosso problema. Josafá vai falar assim: mas rapaz, 3 reinos. Amon, Moabe, os da montanha de Seir, estão se levantando contra mim. E aí, Deus usa Jaziel só para dizer: olha, é o seguinte, olha a revelação profética. Fica quieto, não faz nada. Você vai sair amanhã e essa batalha não é tua. Mas Deus, como isso? Se isso não fosse uma revelação profética, Deus falaria assim para ele: olha, eu vou mandar uma miríade de anjos, pelo menos uns, não sei, alguns milhões de milhões e milhares de milhares, para poder resolver esse problema teu, tá bom? Mas a revelação profética, ela traz um impacto. E eu sei que você já recebeu uma na sua vida, pelo menos uma você já recebeu. Eu sei que você já recebeu. A situação que Josafá está é essa aqui. A revelação profética está aqui em cima. Dimensões diferentes, situações diferentes. Não bate uma coisa com a outra. E muitas vezes Deus está falando para mim e para você, e a gente, ao invés de aceitar a revelação profética, a gente fica: mas como vai fazer isso? Mas como isso, como aquilo? E aí ele continua: então prostrou-se Josafá com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém, e prostraram diante do Senhor Jeová e o adoraram. Reconheceram quem é aquele que está sentado sobre o trono. E os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraístas, se puseram em pé para louvar ao Senhor Jeová, Deus de Israel, com forte voz. Com forte voz. Quando nós estamos diante de um problema, de uma enfermidade muito séria, a gente tem a tendência de tomar uma aspirina. Aí o médico chega e fala assim: não é aspirina que você tem que tomar, você tem que tomar, sei lá o quê, antibiótico. Aqui eles se mostram adoradores, porque eles estão diante de uma situação que eles não fazem aquela assim: papai, está tão difícil, né, Senhor? Não. A Bíblia diz que eles se prostraram e adoraram com forte voz. É a posição do adorador. Mas o que o Sandro vai pensar se eu der um grito aqui? O que o Sandro vai pensar se eu der um glória a Deus mais alto? Vão achar... Meu irmão, é só você que sabe a luta que você está passando. A não ser que você tenha compartilhado com alguém. Mas é só você sabe aquilo que está no teu coração. É só você que sabe aquilo que está te angustiando, te apertando. E aqui era uma nação inteira que estava sendo pressionada. Uma nação inteira. E a nação inteira, entendendo toda aquela situação,
adora com forte voz. Versículo 20, a parte B. Crede no Senhor Jeová nosso Deus, e você vai subsistir, você vai estar seguro. E creia nos profetas que você há de prosperar. Como eu gosto dessa palavra. E a gente tem mania de não acreditar nos pastores, a gente tem mania de não acreditar nos líderes, a gente tem mania, isso é coisa do ser humano. Isso é coisa do ser humano. Isso é coisa da alma. E ele fala assim, olha, creia no Senhor que você vai estar seguro. Ou seja, essa luta não é sua, quem vai trazer a segurança é Deus. Mas creia nos profetas, creia na palavra profética que você vai prosperar. Ué, mas como é que eu vou prosperar diante de uma batalha? A gente acha que a prosperidade diante da batalha é só vencer ela. Mas e o que tem por detrás dela? E os despojos? Eu estou quase terminando. Versículo 21. E depois de consultar ao povo, designou aqueles que deveriam cantar ao Senhor. Teve uma reunião aqui. O Ronaldo chamou todo mundo e falou assim, ó, nós vamos ter que montar aqui o maior número de adoradores. O maior número de adoradores. Designou aqueles que deveriam cantar ao Senhor e adorar a beleza da sua santidade, dizendo, louvai ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabe aquela luta que você está passando? Sabe aquele chefe seu que te atormenta? Passa pela porta ali do escritório dele e fala assim, louvai ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabe aquela situação que você está tendo em casa, que você não sabe como resolver? Passa diante dela e fala assim, louvai ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabe aquela luta, simplesmente passe por ela e fala assim, louvai ao Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor. Eu não quero nem saber, eu tenho uma palavra profética, eu tenho um Deus, eu tenho uma igreja, eu tenho uma liderança, eu tenho pastores. Quer saber? Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aconteceu que quando começaram a entoar cânticos de júbilo e louvor, o Senhor Jeová armou emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e contra os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram abatidos. Um espírito de confusão enviado pelo próprio Deus se manifesta no arraial do inimigo. E aconteceu que os filhos de Amon e de Moabe atacaram os da montanha de Seir para os matar e destruir. E quando terminaram de destruir os moradores de Seir, destruíram-se uns aos outros. Meu irmão, essa luta não é sua. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Reconheça quem Ele é. Aproveite ao máximo os momentos de louvor e adoração que tem nessa igreja. Aproveite aos máximos os momentos de louvor e adoração que tem no grupo familiar. Isso é vitória em batalha. E a Bíblia diz no versículo de número 29, versículo 25: e quando Josafá e o seu povo vieram para tomar os despojos, acharam entre os cadáveres abundantes riquezas, oh Jesus, vestes e pedras preciosas. Recolheram tanto despojo que não podiam levar, e andaram 3 dias recolhendo despojos, porque eram muitos. Tem despojo para você nessa batalha. Tem cura para você em meio a essa enfermidade. Tem vitória para você em meio a essa confusão. Eliseu, qual é o caminho? Louvai ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas Eliseu, a luta está difícil. Louvai ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Oxalá que essa noite o Senhor levante muitos Jaziéis aqui, tomados por uma revelação profética. E porque cada batalha que nós passarmos, o Senhor se manifestará na nossa vida com palavras proféticas, e nós simplesmente precisamos adorar. E um dos reis aqui, ele acaba não sendo vencido no campo de batalha. Ele volta para sua casa e tenta adorar o seu Deus. Quando ele chega lá, os seus próprios filhos o destroem, o matam.
por causa da adoração dos adoradores. Você pode ficar de pé? Essa noite é uma noite de conquista para mim e para você. É uma noite de conquista. O Senhor derrama uma unção de conquista. Davi, quando foi ungido, Davi precisou ser ungido 3 vezes. Davi foi ungido aos 15 anos, Davi foi ungido aos 17 e Davi foi ungido aos 40 quando ele foi empossado no trono. Unção de conquista para vencer, para receber. Lambando na sua vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz: lambando na sua vida. Diga para ela, encoraje ela. Fala assim: lambando na sua vida, meu irmão. É lambando na sua vida. Meu Deus. Você pode fechar os seus olhos, que eu queria orar com você, mas eu queria que você também orasse. Eu não sei a luta que você está passando, mas só lembra de uma frase: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu não sei a luta dos meus irmãos, mas nós passamos, Pai, a semana inteira em jejum e oração, Senhor, preparando este momento, preparando, Senhor, o nosso coração, preparando o nosso espírito, preparando a nossa alma para receber algo grandioso do Senhor essa noite. Senhor, algo grandioso e algo poderoso o Senhor está enviando dos céus. A Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, Senhor, nós tomamos posse de todas as bênçãos. Aralabashore kamandarai astuitem plenderiantanai. Ricomonoroshodo rosuiteriandaralabashada rakamanaralabadode recomonou. Senhor, eu tomo posse, eu chamo a existência, despojos de guerra, despojos da batalha em decorrência da adoração. Nós tomamos posse, Senhor. Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós reconhecemos quem é o Senhor. Nós entregamos a Ti a honra, a glória, o poder. Nós entregamos a riqueza, a fortaleza, o louvor, ações de graças. Nós entregamos para Ti, porque nós temos desfrutado disso, Senhor. Eu profetizo na vida dos meus irmãos uma unção de conquista. Uma unção de conquista. Unção para conquistar na família, conquistar no ministério, conquistar no trabalho, conquistar na vida material, na vida financeira. Uma unção de conquista desce sobre este lugar essa noite. Uma unção de conquista sobre os nossos pastores, sobre os nossos líderes. Uma unção de conquista, Senhor, em nome de Jesus. Uma unção de conquista, meu Pai. Aralabashore kamandarai, deplariante, onorobostuimenai, meu Pai. Ah, Senhor, aleluia. Xeremi canta na namas. Xeremi canta na namas. Rola baracata. Xeremi canto, xeremi canto.
nosso Deus, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és amor. Eu já compartilhei com os irmãos. Uma vez eu recebi 3 palavras. Eu já compartilhei com essa igreja. E essa noite Deus falou muito comigo. Um dia eu recebi assim, João 13:7. O que eu faço não compreendes agora, mas compreenderás depois. Salmo 32:8 diz assim: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Isaías 43 diz assim: eu sou, operando eu, quem impedirá? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Hoje Ele nos trouxe aqui. Muitas vezes nós não estamos entendendo os momentos das nossas vidas, mas Ele mesmo nos diz nessa noite: eu te instruo, eu te ensino, eu te guio como se deve caminhar com os meus olhos, porque agindo eu, quem impedirá? Esse é o nosso Deus, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou a sua vida nessa noite. Deus tem levantado homens e mulheres nos dias de hoje, homens e mulheres tementes a Ele, que se rendem, se prostram diante dEle e diz: eis-nos aqui, Senhor. Quero honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus na vida do Eliseu. Agradeço a Ti, ó Deus, pela vida do meu irmão, por ele se prostrar diante do Senhor e buscar em Ti todo entendimento. Pai, obrigado, porque aqui é um vaso do Senhor, cheio do Teu óleo, que foi derramado sobre a Tua igreja nessa noite. Que o Senhor esteja retribuindo, Pai, a vida do meu irmão, da sua casa, da sua família. Pai, recompensa-o em nome do Senhor Jesus, porque digno és Tu, Jesus, de toda honra e de toda glória. E nessa noite o Senhor foi honrado através da vida do meu irmão. Pai, assim nós os abençoamos, declarando toda sorte de bênção sobre a vida do Eliseu, da sua esposa, da sua família, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso. Aplaudo Jesus na vida do Eliseu. Maravilhoso, né? Estar na presença de Deus, experimentar a presença dEle é maravilhosa. Nós podíamos já ir embora, não podia? Mas claro que não. Temos mais aqui, temos mais.